Vamos chegando, pessoal. Ao vivo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Manassés. E nós estamos recebendo aqui, nessa noite, o nosso companheiro Ricardo Valente de Souza, da Febract, né? O Ricardo vai estar participando com a gente já em alguns momentos. Já vamos convidá-los. Quero trazer para vocês hoje, principalmente para o público das comunidades terapêuticas, no contexto geral aqui do Rio de Janeiro, alguns esclarecimentos sobre o trabalho que a Febract realiza a nível nacional, né? Febract é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, que já vem há muitos anos trabalhando como uma das pioneiras na capacitação, na organização, no apoio às comunidades terapêuticas do nosso país. E é um prazer hoje ter o Ricardo com a gente. Gostaria que você, nesse momento, compartilhasse esse vídeo e também marcasse outras comunidades terapêuticas e nos ajudasse aí a divulgar esse vídeo tão importante, tá bom? Eu vou estar chamando agora o Ricardo para participar da nossa live, junto com a gente. Tá aí o Ricardo. Alô, boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Douglas Manassés, né? Douglas Manassés, é isso aí. As pessoas me conhecem aqui como Manassés, Ricardo, porque eu fiz meu tratamento numa comunidade terapêutica chamada Instituição Manassés, onde eu vivi nesse projeto por 18 anos. E acabei fazendo parte da fundação desse trabalho a nível nacional, né? Tivemos um trabalho aí em Porto Alegre, mas devido à distância, a gente não conseguiu em algum momento manter o projeto funcionando, aí recuamos para que o projeto pudesse se estabelecer em outros estados com mais tranquilidade. Logo depois, eu fui convidado pelo prefeito Marcelo Crivella para assumir a Coordenadoria de Cuidado e Prevenção às Drogas do município do Rio de Janeiro, onde estou coordenador há 2 anos e meio, né? E aqui no Rio de Janeiro, a gente vem realizando um trabalho muito importante na área da prevenção, na área do cuidado e também na reinserção social. Mas o nosso trabalho coluna é junto às comunidades terapêuticas do município do Rio de Janeiro. Já mapeamos aqui uma média de 50 comunidades terapêuticas, 32 são acompanhadas diretamente pela Prefeitura do Rio, principalmente pela coordenadoria, o nosso conselho e também a vigilância sanitária, né, que vem norteando a questão sanitária de todo o processo. Tivemos todo o apoio assim, da Senapred, a qual eu mando um forte abraço ao Dr. Quirino, um grande amigo, um grande parceiro, né, que vem nos ajudando nesse processo de apoio às comunidades terapêuticas do município do Rio de Janeiro. Apoiamos também a criação da comissão junto à LERJ, a Câmara dos Deputados, que é comandada pelo nosso deputado Márcio Pacheco, um deputado muito atuante, uma frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, né, que foi criada no ano passado. Todo o suporte técnico dessa comissão foi dada pela nossa equipe da coordenadoria. Hoje nós temos 9 comunidades terapêuticas conveniadas e parceiras do município do Rio de Janeiro, né? O nosso edital ficou aberto e porque só 9 participaram do edital, na verdade, porque elas não tinham, existe um tempo mínimo de funcionamento, né? Para que você participe de um edital da prefeitura, que é de 2 anos. E poucas instituições tinham CNPJ com mais de 2 anos, entende? Muitas instituições já funcionam há muito tempo, porém o serviço não era regulamentado a nível municipal. Então, elas não conseguiam tirar o seu alvará, o seu CNPJ, com os códigos de atividades exigidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, nós fomos buscar essa parceria em Brasília
onde nós conseguimos trazer toda essa estrutura para cá e, a nível municipal, nós organizamos a política de drogas. Logo depois, também, um ato importante da coordenadoria foi regulamentar a nova política de drogas, inclusive com a internação involuntária, que não é o caso das comunidades terapêuticas, e sim na rede de saúde. O prefeito Marcelo Crivella foi o primeiro prefeito do Brasil a regulamentar a nova política de drogas, né, em consonância com o governo federal, com a nova lei de drogas e tal. E assim, o trabalho foi construído e agora nós estamos buscando parceiros aí dentro desses processos, para que a gente possa ainda mais fomentar as comunidades terapêuticas, qualificá-las, ajudá-las a seguir o seu caminho, aí, a sua trajetória tão importante, que enobrece tanto o nosso Estado e que nos ajuda muito em questão de políticas públicas, né? Pois a comunidade terapêutica, ela oferece um serviço que muitas das vezes o poder público ele não consegue realizar, né? A característica do serviço da comunidade terapêutica, ela é muito importante para o município do Rio de Janeiro. Gostaria que agora você se apresentasse, depois que você conhecer um pouquinho aí, uma pincelada do nosso trabalho realizado aqui no município do Rio de Janeiro. Fica à vontade, meu amigo. Seja muito bem-vindo no Papo com Manassés. Muito bem. Então, muito boa noite a toda a audiência que vai nos acompanhando aqui, que vai chegando aos poucos, né? Nós estamos celebrando aí a Semana Internacional de Combate ao uso de drogas e também ao narcotráfico, né? Um movimento importante, um movimento que está mobilizando o país todo, né? E é uma alegria falar com os cariocas, né? Falar com a comunidade do Rio de Janeiro, né? Não só da cidade do Rio, mas como aqueles todos que nos acompanham no estado do Rio de Janeiro, né? E também por todo o Brasil, porque hoje as nossas plataformas elas têm um alcance enorme. Então, eu me chamo Ricardo Valente, para quem não me conhece, né? Eu sou psicólogo clínico, atuo nessa área, a minha especialização e a minha especialidade sempre foi a dependência química, né? O tratamento, o estudo, a pesquisa, né? E, enfim, sou procurador-geral da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, o que muito me honra, né? Em poder contribuir com uma instituição cuja marca é a ética, a ciência, a coletividade, na busca de melhor servir o dependente químico, né? E defendendo essa que é hoje uma das modelagens de atenção ao dependente químico mais importante do Brasil, da América Latina, do mundo, especificamente no Brasil, onde nós vamos encontrar o maior número de comunidades terapêuticas do mundo, né? Uau! Do mundo, né? Então, veja bem que a gente pode dizer que hoje, né, a maior parte dos dependentes químicos em situação grave, né, Douglas, se encontram nas comunidades terapêuticas. Mas eu me dedico já, apesar dos poucos cabelos brancos, que é uma sorte que eu tive, da genética, né, familiar, eu tenho caminhando para os 50 anos, e desses 24 anos dedicados à causa da dependência química, né? Quer seja do ponto de vista humano, como do ponto de vista profissional, né? Clinicando, atuando, pesquisando, trabalhando no mundo acadêmico e, como eu digo, trabalhando com o pé no chão, né? A campo, né? Sempre parte desse lavoro, desse trabalho, dedicado à causa das comunidades terapêuticas. Muito bonito, acho que é um exemplo, né? Um coordenador de políticas públicas, né? Um cargo tão importante no contexto da própria esfera do poder público
municipal do estado do Rio, do município do Rio, alguém que abre, dando testemunho, como é o caso do Douglas, e o sobrenome dele é o nome da comunidade terapêutica que o acolheu, né? Então, um belíssimo exemplo, né? Também uma atitude muito, muito bonita do prefeito, né? Poder colocar alguém que não tem só um conhecimento técnico, um conhecimento burocrático, tecnocrata, né? Mas alguém que tem um conhecimento de viveu, né? Teve do lado de lá e conseguiu voltar para o lado de cá, né? E está bem. Então, na realidade, eu acho que pensamos assim, maiores formalidades protocolares e vamos partir para a conversa, né? Eu sou um indivíduo que dedico a minha vida às causas humanas, né? A minha profissão de psicólogo, a minha formação em psicanálise e em outras ensinou a ver a vida, a ver o homem como um universo de possibilidades, né? Um mundo a ser descoberto, né? Então, nesse sentido, eu estou aí em tudo, como dizia o fundador da FEBRACT, né? Tentar amar e servir, né? Então, muito obrigado pelo convite, Douglas, obrigado às autoridades todas que compõem a Prefeitura do Rio de Janeiro, que eu saúdo através de ti nessa noite, né? E a todo esse pessoal que vai chegando aí para nos acompanhar. Que bacana, é um prazer tê-lo com a gente mais uma vez. Eu conheci a FEBRACT há 13 para 14 anos atrás, em um curso da FEBRACT que foi ofertado lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu estava lá, era gestor de uma CT da instituição Manassés, no Mato Grosso, e ali eu fiz um curso e fiquei dali acompanhando logo depois, fascinado pelo trabalho da FEBRACT, absorvendo aquele curso tão rico, né? Vinha um CDzinho, um livro grande, com muito conteúdo, desde aquela época que assim eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto a FEBRACT e sempre foi um prazer assim. Participei de alguns eventos da FEBRACT, participei do FreeMind, também com parceria com a FEBRACT, e assim, sempre estive nesse universo aí tentando encontrar caminhos para que a comunidade terapêutica, a qual eu fui gestor durante 18 anos, ela pudesse encontrar ferramentas, né, de trabalho organizacional. Participei também de várias de organização da própria instituição junto a diversos poderes públicos diferentes, cidades diferentes, cada uma com a sua característica, desde Porto Alegre até lá em Fortaleza, passei pela Bahia, ali com o pessoal da Inara, a galera lá de Salvador, a galera do interior da Bahia ali, todo mundo muito amigo, os delegados da FEBRACT lá, Inara, todo o pessoal ali. A Nara te mandou um abraço, porque eu estava divulgando no grupo do Conselho de Representantes da FEBRACT, ela te mandou um abraço. Mande outro para a Inara, é muito bom ter você, uma técnica de muita competência, né? E uma militante nessa área lá na Bahia, na organização das comunidades terapêuticas, que foi um desafio que eu acompanhei durante 2 anos, para legalizar, para poder organizá-las, para poder entrar na questão técnica dentro da CTs. É um desafio, né? Vocês são gigantes. Ricardo, vocês são gigantes, porque vocês estão vencendo assim muitas barreiras. E o que nós encontramos aqui na nossa realidade do Rio de Janeiro, Ricardo, foi, como eu disse, quase 50 comunidades terapêuticas, sem nenhum tipo de atenção do poder público, sem nenhuma instituição dando apoio, nenhuma representatividade dentro desse processo. Alguns movimentos tentaram fazer alguma coisa pelas comunidades terapêuticas do Rio de Janeiro, e a realidade é que cada uma seguiu a sua metodologia, diante do seu entendimento, a sua maneira de trabalhar. Encontramos aqui comunidades terapêuticas dentro de área de tráfico, em frente a bocas de fumo,
mas com 30, 60, 80 pessoas, um trabalho humanizado, mas muitas das vezes com falta de muita coisa, né? E a coordenadoria veio acompanhando e dando para essas instituições esse suporte técnico junto às redes, rede pública do município, assim, intermediando em relação à Senapred também. Hoje acho que nós temos aí uma média de 8 comunidades terapêuticas do município já inscritas na Senapred, né? Acho que tem 2 ou 3 conveniadas com a Senapred, que isso para nós é um avanço, é um ganho muito, apesar de ser poucas, mas é um ganho, é uma conquista delas e nossa, né? Porque teve todo um trabalho técnico realizado de apoio a essas instituições. Nós realizamos, durante a nossa gestão, 32 workshops de capacitação, inclusive com alguns da própria Secretaria da Senapred, da Secretaria Nacional, e assim, o trabalho está crescendo junto a essas instituições, e eu acredito que agora, com o apoio da FEBRACT, que você vai estar falando, com a delegacia sendo formada, o que vocês vão poder oferecer, e vão ter todo o apoio, eu tenho certeza, do prefeito Marcelo Crivella, da Coordenadoria de Cuidado e Prevenção às Drogas do município, para que elas possam acessar a FEBRACT e conseguir crescer ainda mais, né? E eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que surgiu a FEBRACT, qual é a proposta da FEBRACT, quando que foi criada. Eu sei que vocês têm muitos anos de atuação, a gente fala um pouquinho, FEBRACT fala um pouquinho de Padre Haroldo também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre tudo isso. Então, a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, ela nasceu em 1990, né, pelas mãos, né, dessa figura reconhecidíssima no mundo todo, que é Padre Haroldo Ram, né, que nos deixou, infelizmente, no final do ano passado, né? Tivemos que fazer essa dura despedida, mas, enfim, né, tinha ficado um século com a gente, seria egoísmo nosso não permitir que ele fosse descansar também, né? Em algum momento a gente pensou, bom, ele viveu até o fim da vida, estudando, escrevendo, querendo saber e conhecer mais, né? Era um homem fantástico, uma pessoa extraordinária, né? Foram quase 60 livros publicados ao longo de uma vida ativa, né? E o Padre Haroldo contribuiu no Brasil para o surgimento de inúmeros movimentos, quer seja dentro da Igreja Católica, porque ele era um sacerdote católico, né? Apesar de ser de uma congregação, a história dele é muito bonita, né? Porque o Padre Haroldo morava nos Estados Unidos, era a guerra, em plena guerra do Vietnã, e ele pensou numa forma de fugir da guerra. E ele foi, então, seguir, se sentiu chamado para entrar para a Companhia de Jesus, né? Que era a congregação dos jesuítas, né? Mal sabia ele que, ao fugir de uma guerra violenta e triste, como foi a Guerra do Vietnã, entraria numa muito mais pesada e violenta, que foi a guerra a favor da vida, da humanidade, da transformação da consciência do homem, lutando pela recuperação das pessoas. Padre Haroldo viveu 50 anos nos Estados Unidos, 50 anos no Brasil, e nesses 50 anos do Brasil, ele em 1978, ele funda a Fazenda do Senhor Jesus de Campinas, e a Associação Promocional Oração e Trabalho, hoje conhecido como Instituto Padre Haroldo, né? O Instituto Padre Haroldo hoje tem múltiplos serviços, tem 3 comunidades terapêuticas, masculina, feminina, repúblicas, casas de ordinária, né? E deu a sua vida pela causa, né? Quando me encontrei ainda por último com ele, né? Tu me escuta bem, Manassés? Escutando bem, escutando bem.
encontrei com ele por último, ele disse que queria fazer um programa de televisão sobre a morte, né? Porque ele tinha tido um mal súbito, desmaiou, caiu no chão, e ele ouvia as pessoas falando, achando que ele estava morto, e ele estava ali num estado de pré-consciência. E ele disse que foi... Inclusive, eu me recordo que nós estávamos em Campinas, ia ter o curso da FEBRACT, e foi tudo suspenso, porque, enfim, o padre tinha tido uma parada cardiorrespiratória prolongada, né? E o médico tinha dito que dificilmente ele voltaria daquilo ali, né? Não é que, de repente, no meio da UTI, o padre acorda pedindo hambúrguer com todinho, né? Porque, como bom americano, adorava hambúrguer com batata frita, né? Então, acho que a parada foi de mais de 6 minutos, né? A parada cardiorrespiratória dele, ele voltou e continuou trabalhando, né? E foi ele, então, que fundou a primeira comunidade terapêutica no modelo psicossocial, como nós a conhecemos hoje, né? Ele conviveu com o fundador das comunidades terapêuticas do mundo. A primeira pessoa que falou de comunidade terapêutica no mundo foi o psiquiatra Maxwell Jones, em 1950, durante a reforma psiquiátrica na Inglaterra. Esse psiquiatra se incomoda com os modelos dos manicômios, né? E pensa o seguinte: não, eu vou criar um ambiente onde o indivíduo não seja visto só a partir da sua doença. Vou criar um ambiente residencial onde o indivíduo vai ter uma autonomia maior e ele vai passar a deixar de ser paciente, ele vai ser agente do seu próprio tratamento. Eu vou ter uma equipe, eu vou ter quem ajude, e aí ele chamou disso, vou ter reuniões, vou ter filmes, vou criar atividades na casa para que esse indivíduo possa melhorar. E aí, então, ele cria ali o modelo que ele chama de comunidade terapêutica, que depois, nos Estados Unidos, um dissidente do AA transpõe o modelo de Alcoólicos Anônimos para esse modelo psiquiátrico. E aí, esse modelo se dissemina pelo mundo, chegando ao Brasil nessa forma, pelas mãos do Padre Haroldo. E aí, o padre, então, foi o inspirador de diversos serviços do Brasil. Depois das comunidades crescerem muito rapidamente em diversas regiões do nosso país, em 1990, o Padre Haroldo se encontra com o mestre em psicologia, professor Saulo Monserrat. Nós precisamos criar uma instituição que possa ajudar, agora muito parecido com o que você estava falando, né? Você disse que aí no Rio as comunidades estão se organizando, isso é histórico quase, Douglas. Sim. Né? A qualificação, o serviço, todo esse processo vem acontecendo no Brasil há muitos anos. A FEBRACT foi a primeira federação a escrever um código de ética, a pensar numa grade curricular de disciplinas, né? A reunir professores e profissionais, né? A inserir profissionais, porque haviam instituições que acolhiam dependentes químicos no Brasil, instituições religiosas, mas que não tinham uma expertise, uma técnica para poder tratar. Eminentemente era algo ligado às igrejas, né? E aí as comunidades terapêuticas vão se qualificando, e a FEBRACT surge para congregar, para ajudar. Surge, então, o Centro de Formação em Campinas, na Vila Brandina, muito próximo da sede do Instituto Padre Haroldo. E aí nós temos uma caminhada de 30 anos, com mais de 30 mil alunos já nos nossos cursos, e junto aos seminários e às formações que nós proporcionamos nesses 30 anos, né, mais de 130 mil pessoas foram atingidas com o trabalho da FEBRACT, né? Nós temos 300 filiadas no Brasil, temos a responsabilidade de ter a vice-presidência da Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas. A gente compõe o comitê da ONU, né? Especificamente do escritório da ONU para a questão de álcool e drogas, o comitê de ONGs da ONU em Viena, e também
temos assento na Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas. Um trabalho que foi construído ao longo de... Foram inúmeros profissionais, voluntários, sacerdotes, pastores, né? Porque a FEBRACT é uma instituição pluralista, né? Hoje, o seu presidente, Luiz Roberto Sdoia, ele criou um colegiado de delegados e representantes de todo o Brasil, e nós temos ali, tu vê que a FEBRACT tem um número de comunidades terapêuticas católicas, mas também tem nos seus quadros de filiação o primeiro desafio jovem do Brasil, né? O desafio jovem de Brasília, do pastor Galdino, que era muito amigo do padre Haroldo, né? Nós temos o desafio jovem de São Paulo, enfim, e temos comunidades que não confessam nenhuma religião e trabalham e bem atendem o dependente químico, né? Desde que esse serviço esteja centrado na seriedade, na ética e na humanidade, né? Toda pessoa de bem é muito bem-vinda. Então, essa é um pouco da nossa história: congregar, ajudar, cuidar, né? Para que, no fim, a pessoa que busca ajuda, isso é muito importante, né? Sim, Quanto sim. mais amadora é a forma com que a gente ajuda um dependente químico, menor é a chance que ele tem de atingir seu objetivo. Quanto mais qualificado é o serviço que se faz, quanto mais capacidade, propriedade as pessoas que trabalham ali têm em lidar com um problema tão complexo, muito mais será o benefício que esse indivíduo vai ter, que é o usuário final do serviço, o dependente químico e a sua família, né? Então, a FEBRACT se desafiou e se desafia constantemente nisso, né? Então, essa é um pouco da nossa história, né? Muito. Essa história Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá, aqui deu um eco aqui na minha voz, mas já voltou ao normal. A história da FEBRACT é uma história linda, maravilhosa. Gente, cada vez que eu ouço assim a história da FEBRACT, me deparo com pessoas da FEBRACT, a gente fica mais entusiasmado em adquirir conhecimento, em buscar informação, para que nós possamos ter ferramentas, né, para poder oferecer para o público, no contexto geral, tanto para o acolhido que está em recuperação, para aquela pessoa que está em situação de rua. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro nós realizamos uma atividade que é diretamente com a população em situação de rua. A Coordenadoria de Cuidado e Prevenção às Drogas ela está envolvida no apoio da assistência social quando se trata de cenas de uso de crack, principalmente as cracolândias aqui do município. Então, nós temos uma equipe de sensibilização, diferente da equipe da assistência social, que mapeia essas cenas de uso, onde nós temos mais de 160 cenas de uso no Rio de Janeiro, mapeada pela nossa assistência social no último censo, que foi realizado em 2016. E algumas cracolândias aqui emblemáticas, né, como da Avenida Brasil, do Jacarezinho. A Avenida Brasil é uma das principais avenidas do Rio de Janeiro, né, que corta a cidade toda, uma das principais vias aqui do estado, inclusive. Em frente à comunidade da Maré, que é um complexo de várias comunidades, e existia ali uma cracolândia, onde tinha uma média de 600 a 700 usuários no local. E nós começamos, no início do trabalho da coordenadoria, com esse desafio, porque os usuários que ficavam na via central da Avenida Brasil, é uma via com marginais, né? Eles compravam a droga dentro da comunidade e saíam, atravessavam a rua para ficar no vão central. E nesse vão central, chegou um determinado momento que ele entrou em obra, que a pista está sendo duplicada e tal, entrou em obras. E os usuários colocaram ali mais de 200 barracos naquele local. E falta de políticas públicas voltadas a atendê-los de uma forma mais assim efetiva, né? Até houve-se alguns movimentos na época da Copa do Mundo, da Olimpíadas, a coordenadoria começou a pensar num planejamento para aquele local. E aí realizamos diversas ações ali, conjuntas da prefeitura, com centros POPs,
a assistência social, as equipes de saúde, consultório da rua. Montamos vários projetos ali e desenvolvemos um programa chamado Programa Novo Caminho, onde começou a atender essa população. Hoje nós temos muito poucos usuários, que se concentram agora numa pracinha, uma média de 18 a 25 pessoas que ficam circulando ali naquele local ainda, mas a Cracolândia ela foi desativada. Era uma Cracolândia que era um desafio muito grande, uma preocupação do nosso prefeito. Por quê? Porque quando o nosso prefeito assume o mandato, em 2016 para 2017, no Natal, do dia 25 ao dia 30, ao dia 1º, morreram ali naquele local 7 usuários e houve-se ali 15 atropelamentos. E então isso era muito comum, todo dia tinha um atropelamento com vítimas fatais. Quando não é fatal, era uma pessoa mutilada, o motorista que atropelou, porque ali os carros vão a 80, 90 por hora. O cara usa o crack e atravessa para dentro da comunidade. Você imagina atravessar uma via com 8 faixas no meio dos carros, que eles não usam passarela. Então, toda hora tinha. Então, foi um grande desafio. E as comunidades terapêuticas, mesmo sem serem conveniadas, elas foram os nossos maiores parceiros naquele processo. Porque houve-se, na época das Olimpíadas e da Copa do Mundo, uma tentativa de higienização na cidade, para que as comitivas da Copa do Mundo, dos times, das seleções que passavam ali pela via, não se deparasse com aquela situação. Então, existe relato da prefeitura, no momento de desespero, o governo do estado, realizar algumas ações desastrosas, realmente, na tentativa de internação compulsória, involuntária, e assim, muitos traumas causados naquela população, de levar para dentro do ônibus, rodar o dia todo com os camaradas, depois soltar, e eles têm que fazer as necessidades dentro do ônibus, dentro de um saquinho. Relatos terríveis. Os abrigos queriam segurá-los à força, porque para que eles não voltassem, porque quando os abrigos liberavam, eles voltavam para dentro da Cracolândia e o trabalho tinha que ser processual. E aí, quando nós assumimos a prefeitura, nós assumimos com esse desafio. E as comunidades terapêuticas, é muito importante ressaltar, foram os nossos maiores parceiros nessa luta ali na Cracolândia da Avenida Brasil, que, graças a Deus, sábado agora nós vamos iniciar a construção, vamos lançar ali uma pedra fundamental de uma grande praça em memória dessa luta. Muito bom, é interessante essa sua colocação, que eu vou dar um depoimento, porque a sede da FEBRACT é em Campinas, a gente tem as representações em todos os lugares do país, mas eu sou um gaúcho, tá? Nasci no Rio Grande do Sul, a minha família fica aqui, eu estou falando daqui agora, a gente está falando do extremo sul, né, do Rio Grande do Sul, e há uma glamorização do Rio de Janeiro, né? Há uma glamorização do Rio de Janeiro. E há uma ideia de que o Rio tem um alto consumo de cocaína, mas que o crack não existe aí, né? Que o crack é considerado uma droga de periferia, uma droga, né, que não tem no Rio. É muito comum se ouvir isso, né? E a gente sabe que não é verdade, né? Sim. Tu está trazendo a realidade que, quando a gente fala em Cracolândia, a gente pensa em São Paulo, né? Mas as Cracolândias hoje estão espalhadas por todas as grandes cidades do país, especialmente o Rio e São Paulo, são as duas maiores, e pelas cidades do interior também, né? Mas é interessante esse seu depoimento nesse sentido, né? O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro é muito lindo, mas esse fenômeno que, né, vem assolando principalmente essa droga de abuso, que é o crack, né, ele está presente aí. As Cracolândias não são um elemento só do estado de São Paulo, né, ou da cidade de São Paulo, né. Então é importante até para as pessoas compreenderem, né, enfim, né, às vezes por detrás do glamour existe também essas questões, essas mazelas sociais, né? Então, enfim.
As Cracolândias do Rio de Janeiro, elas são assim um grande desafio, e ela tem a sua característica, né, diferente das de São Paulo, né? Eu não sei se eu relatei para você, fui usuário de crack quase 11 anos. Assim, eu consumi muito crack em São Paulo. Eu sou paulistano da Zona Leste de São Paulo, então eu conheço bem a dinâmica das Cracolândias, como elas surgiram em São Paulo. Logo depois, com o trabalho da instituição Manassés, eu acabei acompanhando de um outro lado, né? Esse surgimento, essa enraização dessas Cracolândias, principalmente da Cracolândia da Estação da Luz. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, ainda não existia o crack aqui. Era poucas comunidades que a gente via que tinha consumo de crack. E até na época, uma das estratégias de tratamento da instituição era justamente tirar os paulistas de São Paulo e encaminhá-los para o Rio, porque o afastamento das Cracolândias de São Paulo favorecia para que esse usuário ele pudesse ficar mais estabilizado, ter menos sofrimento no processo de recuperação, e assim o índice de recuperação e de permanência no projeto ele era muito maior. Só que a gente perdia em algumas coisas, né? Logo depois a gente foi descobrindo os prós e os contras, né? O afastamento, mas também o afastamento da família, e aí a gente foi se adaptando, né? E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, assim, demorou mais uns 10 anos ainda para as comunidades realmente assim entrarem de cara no crack. Hoje tem comunidades aqui que são... o Rio ele é dividido em facções, né? Tem 2, 3 facções aqui no Rio de Janeiro, e só uma vende o crack. Então, não são todas as facções que deixam entrar o crack. E essas facções que permitem a venda do crack, que lucram com o crack, elas, mesmo assim, elas têm regras diferentes das regras de São Paulo, né? Ou seja, dentro da comunidade não pode utilizar o crack, tem os locais corretos, eles de alguma forma se organizam, né? Falam que o crime é desorganizado, mas na verdade o que a gente vê é o contrário, é o crime organizado, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. E foi um desafio muito grande para nós atuar nessas Cracolândias, dar encaminhamento para esses usuários. Hoje mesmo nós fizemos que interessante, eu iniciei 6h30 da manhã em Copacabana, uma ação da prefeitura ali naquela região, que cresceu muito a população de rua e usuário de crack, porque ali tem uma comunidade que vende crack atrás de Copacabana. E fica muitos usuários ali por causa dessa venda de crack que existe nessa comunidade. E então começamos a abordagem quando nós já estávamos praticamente ali naquela região sem fazer, por causa do Covid, ações da coordenadoria, né? E quando nós chegamos, parece que foi, sabe, a esperança daqueles usuários que não viam mais a equipe da coordenadoria devido à identidade que eles já criaram com a nossa equipe. Nossa equipe de sensibilização é todinha formada de pessoas que passaram pela dependência química, né? Que estão hoje limpos há muitos anos, hoje são pais de família, são técnicos, são pessoas que a gente fez uma composição, inclusive pessoas ligadas às comunidades terapêuticas e indicado por elas, por diversas instituições. Então, a fala dessa nossa equipe de abordagem ela é muito próxima daquele indivíduo que está ali naquela situação, porque nós já estivemos do outro lado. E quando nós chegamos, não deu meia hora, já tinha 8 pessoas na van para ir para a comunidade terapêutica. Então, agora, depois do Covid, né, as instituições agora norteadas, já organizadas, com espaços para quarentenas, a gente, graças a Deus, não tivemos nenhum problema assim, grave em relação ao Covid dentro das comunidades terapêuticas do Rio de Janeiro. Tivemos alguns casos, mas foram acompanhados pela coordenadoria e pela vigilância sanitária do município, então a atuação foi muito rápida, o processo de trabalho foi assim direcionado de uma forma muito rápida, a gente conseguiu conter o avanço do vírus dentro dessas instituições. E aí demos um suporte muito bacana, porque muitas instituições ainda vivem de doações. E quando inicia a pandemia, elas não têm recursos para poder buscar alimentação. As igrejas, que são os maiores mantenedores dessas instituições, pararam de receber o dízimo dos fiéis, receber as ofertas. Então, os parceiros,
e o desespero delas começou a ser meio que generalizado. Aí eu conversei com o prefeito Marcelo Crivella e ele garantiu a alimentação de todas as comunidades terapêuticas do município durante 40 dias, no início da pandemia. Então, assim, a gente flexibilizou para que todas elas tivessem acesso à alimentação e, inclusive, quando acabou esse processo, nós disponibilizamos os restaurantes populares da cidade para que elas pudessem fazer as suas quentinhas e levar para os seus acolhidos. Organizamos também, junto à rede de saúde, a vacinação do vírus da influenza, da vacina da influenza, né? Assim, muito bacana. Foi uma união entre elas. A gente tem um grupo de WhatsApp do programa Novo Caminho, muito bacana, onde todas elas ali acabam, de alguma forma, interagindo, e um ajuda o outro, e é muito legal. Essa união, assim, é muito bacana. Eu gostaria de perguntar para você também, qual a importância, assim, da FEBRACT no apoio institucional a CTs hoje no país, e também qual é a proposta para o Rio de Janeiro? O que a FEBRACT vai oferecer, além desse suporte que ela já oferece, né, para todo o Brasil? O que a delegacia vai trazer hoje para o Rio de Janeiro de novo? Então, antes de continuar, eu vou dar um abraço para o Sérgio Botelho, que está na audiência aqui, está te elogiando aqui. Conhece o Sérgio, do Imagine e Acredite? O Sérgio, se ele me dá autorização, eu falo. Mas ele ficou comigo na Bahia quase 2 anos. É um parceiro da FEBRACT também, né? Faz um trabalho maravilhoso lá em Brasília, no Congresso Nacional, né? A FEBRACT tem a sua representação política, tem. Então, o Sérgio está lá, né? Conosco, está te mandando um abraço, elogiando o teu trabalho. Outro Serginho. Forte abraço, meu amigo. Enfim, a FEBRACT ela tem uma proposta ela vai até os estados, as cidades, ela se comunica com as pessoas, né? E a gente foi, ao longo dos anos, criando essas representações, né? A Delegacia do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 20 anos, né? Então, a proposta principal é poder fomentar as lideranças e aportar, né, a formação, né, a assessoria técnica, né? Uma comunidade terapêutica que se filia à FEBRACT, ela vai receber um aporte de conhecimento, né? Ela vai receber um profissional, esse profissional vai visitar, ele vai fazer um diagnóstico da instituição para, então, oferecer um retorno para poder construir melhor, trabalhar, né? Então, a gente, através das nossas representações, a gente oferece permanente formação técnica, assessoria jurídica, né? Nós temos linha direta, temos equipe trabalhando o dia todo, a gente tem a nossa plataforma em EAD com cursos, né? A gente tem o site do www.febract.org.br, onde a gente tem um vasto material disponível na área de filiados, né? Para esses. E nós vamos criando parcerias com as prefeituras, com os governos do estado, para promover aquilo que é o mais importante, levar o conhecimento até as pessoas, né? Volto a dizer para você, aquela pessoa que vai se preparando para enfrentar situações e vai criando habilidades e competências para bem fazer isso, ela vai terminar, então, melhor atendendo o dependente químico. Então, a gente tem, por base, né, dialogar com a sociedade civil, dialogar com os agentes de governo, independente de partido político, né? A nossa causa é uma causa humana, né? E aí nós temos que dialogar com o Estado nas suas diferentes esferas, né? A gente não está para fazer política partidária, né?
a gente está a serviço da vida, né? Esse sempre foi uma mensagem muito importante do Padre Haroldo. O Padre Haroldo nunca foi o homem preconceituoso, né? Tanto é que ele e o pastor Galdino se davam muito bem, né? Agora entrou a Célia Moraes aí de Brasília também, que é a diretora do Desafio Jovem de Brasília. Um beijo, Célia. Que legal. Né? Filiada da Febract, né? Então a gente tem como proposta estabelecer, né? Eu posso te dizer que eu tive no Rio a última vez, agora no Congresso da BEAD, onde apresentei um trabalho junto com a psicóloga Laura Fracasso, e nós já tínhamos uma agenda em andamento com o Estado do Rio de Janeiro e com a cidade do Rio de Janeiro, né? Já tínhamos um contato, o Theo, que é psicólogo também aí do Rio, eu vou aqui procurar o nome da comunidade terapêutica dele, a Comunidade Terapêutica Resgata Famílias, né? Que fica aí no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em Itaipava. Né? Em Petrópolis. Já ouvi falar, sim, então, já. O Theo é psicólogo, tem um trabalho bem legal ligado à PUC do Rio, e mais os nossos amigos lá de Maricá, né? Aquele casal maravilhoso de pastores que também nos acolheram muito bem, tiveram com o Pablo. Nós já tínhamos uma agenda toda de cursos, de visitas, para fazer as primeiras filiações, e aí fomos impedidos por essa pandemia que nos impede, nesse momento, de fazer essa aproximação, que vamos fazer lá adiante, mas não nos impede de estarmos juntos aqui, discutindo e falando sobre isso. As comunidades terapêuticas, então, têm, na figura desse grupo que se aglutina para formar a delegacia, uma referência para tudo, né? No que diz respeito à estruturação logística, à estruturação... Hoje, há 30 anos atrás, quando eu conheci o movimento das comunidades terapêuticas no Brasil, o financiamento público era uma coisa inimaginável. Dependente químico era vagabundo, e comunidade terapêutica era de maluco, de louco, quer dizer, era uma coisa, drogado, bêbado, era vagabundo, apesar de ainda termos muito preconceito ainda, sim, não só contra os dependentes químicos, mas também contra os portadores de sofrimento mental, de doença psiquiátrica, né? Nós avançamos muito. E hoje, com as novas políticas, especialmente a Febract é parceira da Senapred, né? A nossa rede de filiadas, a grande maioria, tem convênio com a Senapred, e a Febract também administra no estado de São Paulo, em parceria em colaboração com a COED, que é a Coordenação Estadual de Políticas sobre Drogas, o programa Recomeço, que tem a sua rede, quase 70 comunidades terapêuticas. Já há 7 anos a Febract faz essa gestão compartilhada com o governo do estado. Então, nós, como eu disse para vocês, né, nós não temos bandeira, né? A nossa bandeira é a dependência química, a nossa bandeira é a recuperação, nossa causa é a vida, né? E para cuidar da vida tem que saber o que se faz, né? Imagina, o sujeito tem um AVC, aí tem um AVC, entra no SAMU, e os enfermeiros começam a perguntar, e agora o que a gente faz? Não, tu dá um chá de galho. Não, mas a minha avó disse que chá de galho não é bom. O negócio que faz o seguinte, faz aí uma defumação. Não, faz o seguinte, injeta esse remédio. Não, fica todo mundo palpitando e o sujeito vai indo ladeira abaixo. Quando você entra no SAMU e você tem um AVC isquêmico, todo mundo que está ali dentro sabe o que tem que fazer. Porque tem um protocolo. As pessoas observam aquele doente e um diz para o outro, o paramédico orienta a enfermagem, vamos dar tanta dose desse remédio, vamos ver batimento cardíaco, vamos ver isso, vamos dar um anticoagulante para evitar que novos coágulos se desloquem. Existe um protocolo, não existe uma palpitologia em torno daquilo, existe um profissionalismo. E o desafio das comunidades terapêuticas, no sentido, não é perder a sua característica, mas se profissionalizar, né? A ponto da gente ter uma rede de serviço fortalecida, que tenha protocolos comuns, né? Porque a dependência química é considerada pela Organização Mundial da Saúde e pelos organismos internacionais
e pela própria DSM, pela CID, que é o Código Internacional de Doença, ou o Manual Estatístico de Doença Mental, um transtorno psiquiátrico grave que afeta o comportamento do indivíduo, que afeta o mundo biológico, psicológico daquele indivíduo. Né? Então, a gente precisa bem tratar isso. Né? Então, para não ficar todo mundo dizendo uma coisa, a gente vai congregando, agregando e profissionalizando esse serviço. Como eu te disse, uma equipe de SAMU bem treinada, ela tem muito mais chance de salvar o indivíduo do óbito, né? Porque, por exemplo, no caso do AVC, os primeiros manejos são responsáveis pela sobrevida do paciente. E na dependência química também. Se a gente faz bem feito e atende e cuida bem do indivíduo, a probabilidade dele voltar a ter recidiva, a recair, é bem menor, porque ele vai ter uma riqueza maior de elementos. Isso é um princípio do NIDA, do Instituto Nacional de Abuso de Drogas, é um instituto de pesquisa, né? É o National Institute of Drug Abuse dos Estados Unidos. O primeiro princípio do NIDA fala disso, né? Quanto maior e melhor a oferta de serviço, o indivíduo, o usuário final, vai se beneficiar. Então, a delegacia da FEBRACT chega ao Rio de Janeiro, vai chegar ao Rio de Janeiro com essa proposta, né, de servir a rede, né, a essa rede que já está aí, e fazer parceria, né, dar as mãos, né, e construir pontes, apontar caminhos, receber e conhecer e aprender e distribuir o conhecimento. Né? A FEBRACT tem uma equipe vasta de pessoas que são com formações diversas, né? Com diversas concepções de mundo, né? Para que a gente possa ampliar e bem atender aqueles que se identificam com a nossa proposta. Né? Então, a gente está motivado. Né? A gente estava pronto para... Eu estava de mala pronta, quase já comprando a segunda passagem. E agora fiquei aqui, estou aqui preso no Rio Grande do Sul, né? Em casa com a família, quase, vamos aí, entrando já no 4º mês, já nesse distanciamento social, nesse isolamento social, mas com a esperança e com a certeza que tudo isso vai passar e logo, logo a gente vai estar aí abraçado para bem fazer as nossas coisas coletivamente, né? Ricardo, você pode ter certeza que você vai ter aqui um grande parceiro, grandes amigos que vão aqui, na medida assim do possível, assim, fazer o nosso papel, né, que é dar a nossa contribuição como apoio, como parceiro desse processo, para que as comunidades terapêuticas tenham esse acesso a tantas informações, né? Quando nós aprendemos com quem realmente sabe o que está fazendo, é muito melhor, né? Então, assim, a FEBRACT, ela tem uma história, ela tem assim, na sua história, a gente vê que tem um vasto conhecimento científico, né? Porque deu a oportunidade para que as comunidades terapêuticas também participassem dessa questão científica, né? Como você disse, sempre existiu muito questionamento em relação ao trabalho das comunidades terapêuticas de uma forma geral, né? É um trabalho religioso, é um trabalho que muitas vezes abusa de uma forma escrava das pessoas que estão ali. Existem muitos questionamentos sobre o trabalho das comunidades terapêuticas e quando elas se apropriam do conhecimento, elas passam também a ter todo esse conteúdo técnico e começa a organizar a sua estrutura com esse conhecimento técnico, daí você une a fé, né, que é a espiritualidade, junto com a ciência, com a questão técnica. E hoje nós vemos no Rio de Janeiro assim, muitos acolhidos que conseguiram se recuperar, hoje se formaram psicólogos, hoje se formaram dentro das suas assistentes sociais, a gente vê as pessoas que, dentro das próprias comunidades terapêuticas, que estão assim, sabe, procurando a sua capacitação, frutos surgindo, e isso é muito bacana, e eu tenho certeza que a FEBRACT só vai agregar aqui no nosso estado. Não vou nem falar a nível municipal, eu vou falar a nível estadual, porque
a nível municipal fica muito pouco para tudo que o Rio de Janeiro precisa, né? E merece. A comunidade terapêutica, ou a vida comunitária, como resposta para a dependência química, ela é rica, né? E não importa se o serviço... Porque às vezes a gente começa a falar... Né? Você usou o slogan da Febrate, né? Ciência e fé a serviço da vida. Né? Sim, exatamente. Porque no nascimento dela se juntou um padre católico e um mestre em psicologia que era ateu. Né? E aí como é que faz isso? Né? Se juntou um cientista, se juntou um padre... Eu não sei quem converteu quem, tu entende? Mas ao longo dos anos, os dois, de braços dados, construíram um trabalho belíssimo, né? Eu acho que foi o contrário, né? Eu acho que o Padre Haroldo saiu bem nessa daí, não sei não, hein? O Padre Haroldo era um sujeito difícil de dobrar, né? Ele tirava água de pedra. Né? Eu tive a oportunidade de tirar uma foto com ele, dar um abraço nele no último live. A energia, sabe, a pureza, aquilo que o cerca, só quem esteve do lado dele sabe o ser humano que ele cumpriu a tarefa de viver. Né? Ele que dizia, em tudo amar e servir. Né? Em tudo amar e servir. E foi um homem que foi um patrimônio dessa obra toda. Né? E eu acho que a vida comunitária, como uma resposta, ela é muito interessante. E a proposta de um espaço livre, democrático, Sim. que possa propiciar uma... Porque quando a gente vai pegar os estudos sobre a dependência química e a prevenção à recaída, a gente vai ver que os modelos de tratamento que investem na mudança de comportamento e na mudança de estilo de vida são aqueles que obtêm os melhores resultados. Nesse sentido, então, não adianta o indivíduo apenas deixar de consumir as drogas. Não. Pensando que, num primeiro momento, a abstinência é um patrimônio biológico, é um patrimônio psicossocial para o dependente químico muito importante. Mas a principal tarefa que dará ao indivíduo condições de transitar a médio e longo prazo na sua vida é a mudança no estilo de vida, é a mudança no comportamento. Isso está na literatura, isso é fruto de ensaio clínico e de pesquisa. Né? Então, um ambiente que propicie segurança, um ambiente que propicie acolhida, um ambiente que não imponha, mas que escute, que acolha, e que, em contrapartida, ofereça segurança para que o indivíduo possa mudar o seu estilo de vida, repensar a sua história, rever os seus conceitos, né? E voltar depois, como tu bem disseste, né? Muitas das pessoas que procuram ajuda, elas tinham uma vida antes das drogas. Sim. Então, porque tem gente que tem preconceito, né? Drogado faz isso, drogado faz aquilo. Bom, mas tu vai no cardiologista e o cardiologista te pergunta: o que tu sente? Aí tu diz: eu tenho dor no peito, eu tenho dor na nuca, eu sinto palpitação. E o médico bom te examina e diz: olha, tu tá com pressão alta, tu tá sentindo esse sintoma da pressão alta. E quais são os sintomas da dependência química? Aonde aparece o problema da dependência química? Não é na nuca, não é no intestino, não é no olho, não é no ouvido, é no comportamento. Sim. Então, quando a gente pensa, quando uma mãe diz, ela olha e diz: aquele não é mais o meu filho. Ela tem razão quando ela diz isso. Sim. Porque a droga utilizada de forma nociva, de forma destrutiva, ela produz uma alteração tamanha na fisiologia do cérebro do indivíduo, que aqueles comportamentos todos dissimulados, mentirosos, às vezes até frios, sórdidos, né? São sintomas de um adoecimento grave. É um problema grave. Está lá, transtornos mentais e comportamentais decorrentes do abuso do droga. A intoxicação por cocaína, quer seja fumada, injetada ou cheirada, produz loucura. O indivíduo fica paranoico, psicótico, ele enxerga, ele vê coisas. Quando ele para de usar drogas, ele começa a recobrar. É comum a gente falar: olha,
em 30, 45 dias de desintoxicação, a mente começa a pensar um pouco melhor. Em 3 meses, o indivíduo vai começar a pensar de novo. Porque, além de provocar esses sintomas todos, a droga ainda produz um hiperatrofiamento das regiões onde está localizada a inteligência, capacidade crítica do indivíduo. Então, Olá, gente. Assim, eu não sei se vocês estão me vendo aí. Se estiver me vendo, por favor, dá um alô. Por algum motivo, o Ricardo ele caiu, cortou aqui a conexão, né? Eu vou esperar ele entrar novamente aqui na live para que a gente possa continuar. E assim, um assunto muito vasto, um assunto muito importante, né? Em relação às comunidades terapêuticas do Rio de Janeiro. O Ricardo está voltando aqui, ó. alô? Voltou. Tive um problema técnico aqui, viu? Valeu, Glória. Eu estava orando aqui já. Eu já estava orando a Deus, falando, olha, eu fiquei meio que preocupado aqui. A gente mexe, valeu, Holyfield. Mexe de lá e dá um jeito, né? Mas assim, enfim, ao vivo eu não sei onde é que eu parei. Onde é que eu Você assim. Onde é que eu parei, Douglas? Os transtornos e tal, quando o indivíduo volta Muito bem. a raciocinar melhor e tal. Então, na realidade, assim, todos esses sintomas que a gente chama, que muitas vezes foram atribuídos ao mau caratismo, à mentira, à dissimulação, quando o indivíduo chega num ambiente seguro para se tratar, quando ele descobre que isso não é um defeito de fábrica, mas é fruto de um processo de adoecimento, é libertador. Porque problema de saúde a gente trata. Problema de saúde a gente trata. A dependência química é um problema de saúde. Um problema de saúde pública, um problema de saúde mental, um problema de saúde coletiva, né? E quando a gente descobre que a gente tem um problema de saúde, a gente consegue. Uma pesquisa feita na Cracolândia, em São Paulo, com os membros que lá se encontravam, eles acreditavam que 67% deles acreditavam que se recebessem ajuda adequada, conseguiriam deixar o uso de droga. Então, na realidade, esse entendimento que a gente tem, né, que a gente constrói para superar preconceitos, superar tabus, né? E aí eu falava, não importa se a comunidade terapêutica no Rio é o final da minha fala, junto com a da Laura, na ABAD, algumas comunidades terapêuticas vieram conversar conosco, né? A gente não tem estrutura, a gente está... Né? E aí eu digo, bom, mas tudo tem um começo. Né? Nesses 30 anos de trabalho que a FEBRACT teve, começando do início, a gente errou pra caramba. Né? E quando tu falou que as comunidades terapêuticas são muito criticadas, bom, se nós pegar o sistema do SUS, que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, nós vamos encontrar péssimos hospitais e nós vamos encontrar excelentes hospitais. O que a gente não pode é demonizar o serviço. E tem muitos grupos, aí grupos políticos, sim, né, em torno das ideologias que
se preocupam mais com as discussões ideológicas do que com, às vezes, a saúde ampla, integral da pessoa humana, né? Atacam um serviço sem conhecer. Agora, lógico, se eu for e procurar, eu vou encontrar aquilo que é uma tragédia, né? Mas isso existe em qualquer dispositivo de atenção à saúde do indivíduo, né? Tanto dentro da rede SUS, da rede hospitalar, privada e particular. Nós já tivemos incidentes gravíssimos dentro da rede de atendimento à saúde do indivíduo na rede particular. Então, nós temos excelentes comunidades terapêuticas que são não confiáveis e aquelas que têm muito boa vontade, que têm pessoas que têm amor, que são inspiradas, que querem construir. Essas pessoas se unem a nós e nós nos unimos a ela para fazer bem e fazer melhor. Então, o nosso papel não é o papel, a gente chama, não, o delegado da FEBRACT não usa arma. Ele traz o amor no coração, a fraternidade, o serviço e essa perspectiva, né, que é uma visão, né, que tem uma base científica. Né? Estou falando demais, Douglas. Não, tá perfeito, pode continuar. Aqui você está à vontade. Isso é uma aula, né? Não é só uma aula, porque quando você fala, você não fala só de uma questão técnica, você fala com a sua alma, e isso para nós é o que eu acredito que é o diferencial, né? De todo o trabalho, porque vê que você não só tem conhecimento científico, técnico, mas você tem toda a sensibilidade de olhar assim de uma forma total, numa totalidade assim muito pedagógica, né, nesse processo, entende? E isso que é muito bacana. Isso que é muito bacana, porque elas precisam desse olhar pedagógico, desse olhar que vem dar realmente norte, porque quem está ali, Ricardo, quem está ali, normalmente é uma pessoa de um bom coração, muitas das vezes religioso, que se dispõe, se dedica àquele serviço, a prestar o serviço à sociedade, a um determinado público, que muitas das vezes ele tem que renunciar à sua própria vida para poder viver a vida do outro, né? A gente vê a renúncia que cada gestor de comunidade terapêutica, a entrega que ele tem que fazer para poder conseguir avançar com o seu trabalho, manter o projeto funcionando, né? Manter as questões financeiras, manter as questões técnicas, manter as condições de humanização daquele espaço, que não é fácil. É um serviço caro, não é um serviço barato. É um serviço que custa. E, assim, quando a gente vê uma igreja que, do nada, ela monta um centro de recuperação, uma comunidade terapêutica, e ali ela começa a desenvolver um trabalho com aqueles usuários, com todo amor, com todo carinho. Aí esse gestor, ele não tem sábado, ele não tem domingo, ele não tem feriado com a sua família, não tem nada, ele passa a viver aquilo ali. E ele vive anos se entregando para esse trabalho, e aí encontra uma equipe como a da FEBRACT disposta a ajudar. Isso é fenomenal, cara. A gente tem que apoiar. Nós temos aqui no Rio de Janeiro a Federação das Comunidades Terapêuticas do Estado do Rio de Janeiro, que é a FECONTERG, a qual eu tenho a honra de ser, assim, recebi o convite de ser embaixador de honra dessa federação. Mas, assim, é uma federação muito nova, que tem menos de um ano, que está iniciando todo o seu caminhar, entendeu? Não importa. A FEBRACT tem na sua rede 5 ou 6 federações regionais e associações regionais. A gente tem delegado no Acre e tem a Associação Acreana de Comunidades Terapêuticas, né? Está conosco aqui na audiência a delegada da FEBRACT de Goiás, a Sheridan Luiza, né? A Sheridan, além de ser a delegada da FEBRACT, ela é presidente da Associação Goiana de Comunidades Terapêuticas, que também se filiou à FEBRACT. Eu tive a honra, né, de poder ir a Goiânia e a outros estados celebrar esses contratos de parceria, né?
Associação Sul-Mato-Grossense de Comunidades Terapêuticas, Associação Catarinense de Comunidades Terapêuticas, enfim, a Delegacia do Nordeste, né? Então, a gente começando, e a gente faz o caminho, exatamente. A gente faz o caminho caminhando, e a gente está aqui, a ciência, pela ciência, só trancada no seu conhecimento, ela não presta um serviço, né? A ciência, quando extrapola isso, ela se volta para o mundo, para a sociedade, para a vida, para as pessoas, ela cumpre o seu papel, que é de transformar o mundo, né? De transformar as pessoas, né? E aí, então, essas pessoas simples, humildes, bem intencionadas, né? Que não são picaretas, que não têm a intenção né? Porque a gente hoje tem muito abuso nessa área, assim, né? Como houve um hiato muito grande do Estado em relação à atenção a esse indivíduo, porque se achou durante muito tempo que não se devia dar atenção, surgiu muitas deformações, né? Mas essas pessoas de boa vontade foram as que se uniram ao Padre Haroldo, né? Há 42 anos atrás, e começaram a fazer a história das comunidades terapêuticas na forma em que a FEBRACT compreende até hoje, né? Então, assim, no Rio de Janeiro, a gente quer dividir esse conhecimento, esperançar e nos unir às pessoas e aprender juntos, né? Já fica o convite aqui para a Associação Carioca, eu não sei se é Carioca que se diz, como é a Federação do Estado do Rio de Janeiro das Comunidades Terapêuticas. É uma federação para fazer parte da família Padre Haroldo, para fazer parte da família FEBRACT. Esse é um link do presidente com a FEBRACT. Faço questão de quando você viu para o Rio de Janeiro, levar o presidente da federação, que é o vereador Valdemar. Ele é vereador por Itaguaí, e é uma cidade aqui vizinha do Rio de Janeiro, a Grande Rio, né? E é uma cidade muito expressiva, que tem um polo assim petroleiro e distribuição de minério muito grande, uma cidade muito importante para nós. E o vereador ele é muito atuante, e lá ele tem uma lei da sua autoria, que foi a lei que regulamenta a política de drogas municipal em Itaguaí. Então, essa lei foi aprovada, lá eles têm muitas comunidades terapêuticas também sendo assistidas, sendo apoiada pela federação, pelo vereador no local, e nós tivemos, assim, a nossa participação na construção desse projeto de lei que foi apresentado e agora foi aprovado e sancionado pela Câmara de Vereadores. Isso é uma conquista também da parceria da coordenadoria com outros municípios, né? Porque o Rio de Janeiro, ele é meio que norteador, né, de políticas públicas, né? Por ser a cidade, a capital do estado, muitas políticas, né, elas partem e seguem daqui do nosso município, né? Então, por isso que essa rede ela é muito importante. Então, eu acho que a gente, quando eu for, né, já tinha agendamentos para fazer as primeiras filiações aí do Estado, né, e promover os primeiros encontros, as primeiras reuniões. Nós vamos nos encontrar, né, para poder começar esse trabalho, né, e trazer o Rio de Janeiro para a família FEBRACT, né, para a família Padre. Vem com tempo e não compra passagem de volta, por favor. A gente combina. Não compra passagem de volta, hein? Por favor, você trabalha aqui. Só compra depois que a missão estiver cumprida. Deixar tudo organizadinho, aí você pode voltar. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar bastante. Vamos trabalhar bastante, que as coisas estão acontecendo e vão acontecer ainda mais. Eu fico muito feliz, sabe? Porque, assim, como nós como gestores públicos, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande diante da sociedade, Ricardo. Então, a cobrança também é muito grande, né? Nós estamos num governo assim de muita cobrança, numa época política muito difícil, né? 3 governadores presos, né? Escândalos políticos. O Rio de Janeiro vive uma situação muito difícil.
na questão política, né? Então, o descrédito da classe política do nosso estado ele é muito grande. Então, quando você entra e tem um prefeito que tem uma postura adequada, uma postura por nenhum escândalo de corrupção, um prefeito que está passando por uma gestão assim muito tranquila, assim, claro que com uma oposição muito forte, né, ninguém fica satisfeito quando o novo chega, todo mundo quer, né, pelo poder as pessoas fazem muitas coisas, mas eu vejo o prefeito Marcelo Crivella como prefeito, vai ficar marcado isso na história, que nunca teve um prefeito tão atuante na política de drogas como o prefeito Marcelo Crivella na história do município do Rio de Janeiro. Então, assim, muitos prefeitos passaram. Para você ter uma ideia, nós tínhamos aqui em 2011, desde 2011, que não tem nenhum tipo de atenção nessa área. A nossa subsecretaria de dependência química do município ela foi extinta em 2011 e nenhum outro serviço foi criado a não ser o da saúde mental, com redução de danos, que você já conhece essa dinâmica bem de São Paulo, que sempre foi assim a possibilidade que sempre ofertaram no Rio de Janeiro junto ao poder público. E quando a gente vê um prefeito como o prefeito Marcelo Crivella ouvindo, escutando e participando. Ele fez vários eventos no Palácio da Cidade, chamou as comunidades terapêuticas, trouxe o ministro Osmar Terra, na época o ministro da Cidadania, Osmar Terra, trouxemos o Quirino, fizemos vários eventos aqui no Rio de Janeiro, junto com a Senapred, sempre com o apoio do prefeito, ele sempre ligando, perguntando, cuidado com o usuário, sabe, um cuidado assim, de madrugada, 2, 3 horas da manhã ali para Cracolândia com a gente, do nada você está lá na Cracolândia, numa ação da prefeitura, quem chega? O prefeito Marcelo Crivella na Cracolândia. E aí, sem se preocupar com mídia, sem se preocupar com publicidade disso, entende? Uma questão humana, né? Que ele é um prefeito muito voltado para as questões sociais, ele vem de uma questão social, de uma história social muito forte na Bahia e na África. Então, assim, quando você vê o prefeito também voltado com essa questão, isso nos motiva, isso nos incentiva e a nossa responsabilidade só aumenta, né? Porque daí você começa a criar esperança e expectativa da população que tem que trazer resultados, né? E nós contamos aqui muito com as comunidades terapêuticas e, assim, eu fico muito feliz por isso. Bom, Ricardo, já estamos aqui há quase 1h20, passou muito rápido, né? Eu gostaria que você, sobre a relação assim da Febraft com a Senapred, desse uma pincelada nesse processo. Você já falou um pouquinho, mas eu acho que assim, a Senapred é o nosso maior parceiro hoje, que nós temos assim no município do Rio de Janeiro. Muita confiança no trabalho do Dr. Quirino e muito apoio que nós temos assim da Senapred. E eu queria que você só falasse um pouquinho disso e a gente começasse a preparar aí para poder se despedir do nosso público. A figura do Dr. Quirino é uma figura que representa uma mudança importante na política de drogas que o Brasil experimenta hoje, né? O Quirino é essa figura humana, antes de qualquer coisa, né? Disponível, aberto ao diálogo, né? E, como mesmo disse o próprio ministro Osmar Terra, eu ouvi isso dele, né? Na época, então, ainda ministro, né? Que nem todos têm a sorte de ter um doutor Quirino como secretário de uma pasta assim, né? O Quirino, eu mexo com ele, eu digo, tu tem um clone, né? Porque ele é meio onipresente, né? Onde tu vai, tu encontra o Quirino. Nós viajamos esse Brasil todo. Ele é muito acessível, né? Muito. O Quirino é uma pessoa que atende a gente, né? Tu ligar para um secretário de Estado, né? Um indivíduo que está ali depois, num escalão depois do ministro, né? E te responde pelo WhatsApp, ele te atende, ele te ouve, tu entende? Ele fala com as pessoas, né? Isso eu acho fundamental, né? Um processo de aproximação. E foi isso que ele fez, né? Ele aproximou a política de drogas de quem realmente precisa, né? Do dependente químico, né? Ele inseriu a comunidade terapêutica como nunca dentro desse contexto, né?
e eles juntos fizeram uma mudança de foco. Eles não, apesar desses discursos todos contrários, eles não agiram contra a redução de danos ou contra a rede de atenção psicossocial e aos serviços, os múltiplos serviços de atenção ao dependente químico. Eles colocaram como centro da política de drogas a questão da abstinência, né? Isso não significa que a redução de danos é um serviço ruim. Há muitos, eu conheço redutores de danos que trabalham na rua e fazem um serviço praticamente franciscano, né? Eles vão lá no meio dos usuários de droga e ajudam pra caramba, né? Mas o objetivo final, né, do tratamento é, sem dúvida nenhuma, o foco que hoje a política do Brasil, a política pública tem. Sim. Mas sempre considerando a importância de todos os bons serviços que a gente vai encontrar nessa rede. A relação da FEBRACT é uma relação profícua, profissional e de muito respeito com toda a equipe, né? A Cláudia, os psicólogos que lá trabalham, a equipe de fiscalização, a assessoria, enfim. Eu resumiria a atenção daquela equipe para com a nossa federação e as nossas filiadas como impecável, né? Impecável. Qualquer problema que a gente tem, a gente é acessado, a gente tem total liberdade. O próprio Quirino já resolveu uma série de situações, às vezes algum processo que tenha alguma documentação, alguma coisa que precise ser, uma comunidade precise de auxílio técnico. Nunca se teve notícia de não só o aporte de recursos financeiros, como esse bom diálogo, né? Essa relação profícua, né? E a gente esteve diretamente presente, né? Eu sou procurador-geral da FEBRACT, né? Mas nós temos também nos nossos quadros o primeiro doutor em comunidades terapêuticas da América Latina, né? Está entre os 5 do mundo que dedicaram a pesquisa de mestrado e de doutorado às comunidades terapêuticas. É mesmo? Meu colega psicólogo, Pablo Kurlander, ele é mestre e doutor em saúde coletiva com a pesquisa feita na eficácia do método das comunidades terapêuticas. Então, ele dedicou os últimos 10 anos de pesquisa, de estudo da vida dele à causa da dependência química. E eu e o Pablo estivemos junto com outros agentes, né, muito próximos, né, da criação da Senapred, quando o então ministro Osmar Terra começou a estruturação do Ministério da Cidadania. E participamos, e continuamos participando, né, porque, como eu te disse, né, a bandeira da FEBRACT é as comunidades terapêuticas. Nós dialogamos de forma democrática, civilizada e fraterna com o Estado nas suas diferentes esferas, né? No municipal, estadual e federal, no sentido de poder qualificar e bem atender as comunidades terapêuticas. E, nesse sentido, a Senapred é um acontecimento na história das comunidades terapêuticas no Brasil, não tenho dúvida nenhuma. E o Quirino é a figura que sintetiza, simboliza isso. Então, podia ser uma escolha mais feliz um sujeito que gastou sola de sapato, né? Rodando esse Brasil, atendendo todo mundo. E, tem um testemunho como psiquiatra, né? Poderia estar no seu consultório confortavelmente atendendo. Sim. E dedica a sua vida como agente público, né, de transformação, enfim. Ele tem muito valor. Tem muito valor mesmo, realmente. O Quirino é um... Assim como a nossa parceria exitosa com o governo do Estado de São Paulo, né? Sim. Há 7 anos, o programa Recomeço foi o primeiro programa em parceria, em termos de colaboração, entre a FEBRACT
e é um programa hoje com reconhecimento internacional, né? Porque é um programa que oferece o recurso para o financiamento das vagas, a capacitação e a qualificação das equipes, né? E ajuda também, tem um interessantíssimo programa de assessoria técnica permanente, né? Então, tanto a parceria com a Senapred, quanto a parceria com a COED, do Estado de São Paulo, como as diversas parcerias com os diversos estados, né? Porque hoje os estados brasileiros, né, estão aportando recursos, como tu disse, né? A Prefeitura do Rio está aí conveniando as comunidades terapêuticas. Isso está acontecendo no Brasil todo, né? Mas essa história bem-sucedida de 7 anos no estado de São Paulo, o advento da Senapred e as outras parcerias com os outros governos estaduais, né, de todo o nosso imenso Brasil, né? E é tão importante, né? Um papel como esse. Você vê que aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos recursos da Senapred, o mesmo recurso que veio para o município, ele não consegue se aplicar no estado, porque muitas das vezes não tem essa expertise, não tem essa experiência de gestão, né? Então, o trabalho da Febract, ele é muito importante nesse processo. Eu acredito que se o Rio de Janeiro tivesse, o estado do Rio de Janeiro tivesse hoje uma Febract no estado, ela com certeza conseguiria executar esse recurso e conveniar as comunidades terapêuticas, né? E assim, fico muito feliz, quero agradecer de coração a sua participação, esse conhecimento vasto que você tem, que você trouxe para nós aqui no Rio de Janeiro. Vou te falar que confesso que eu já participei de algumas palestras da Febract que foram pinceladas, mas essa daqui foi muito especial, ela foi específica aqui para o público do Rio de Janeiro, e eu fico muito feliz por isso, de ter esse espaço, né? E poder compartilhar isso com os nossos gestores aqui da nossa cidade. E dizer que, mais uma vez, reiterar que nós estamos de portas abertas para a Febract. Quando vir para o Rio de Janeiro, venha com tempo, que você vai ter missão aqui, vai ter trabalho. Precisamos, e eu tenho certeza que as instituições elas vão todas participar dos eventos, vão receber os convites, a gente vai nos esforçar no máximo assim para poder levar o maior número de gestores dessas instituições, de representantes, para que eles possam receber esse conteúdo tão vasto, essa oportunidade tão rica, tá bom? E suas considerações finais, fique à vontade. Quiser mandar um recado aí para CTs, fique à vontade, o que você quiser. Eu quero deixar uma palavra de encorajamento e de esperança nesse momento difícil que a gente atravessa, né? Um momento de luta para o povo brasileiro e para o mundo como um todo, né? E as comunidades terapêuticas, os dependentes químicos, né? Tenho certeza que o conhecimento ele é como remédio, né? A gente tem a possibilidade de nos alimentar do aprendizado na psicologia, na psicanálise, na ciência do comportamento, não existe teste de aprendizagem, porque a aprendizagem pressupõe mudança de comportamento. Verdade. Tu observa que o indivíduo vai aprendendo à medida que o comportamento vai se transformando. É assim com a criança, é assim para chegar ao mundo adulto. O indivíduo vai aprendendo e ele vai mudando, até que ele se torna autônomo e capaz de gerenciar a sua própria vida, né? Então, o conhecimento ele não pode assustar, né? Ele tem que trazer elementos que fomentem a mudança e qualifiquem o serviço, né? Então, a gente vai estar junto aí para isso, né? E a cidade do Rio, ao Paço Municipal, essa vitrine do país, né? O Brasil, o Rio de Janeiro é uma das vitrines, talvez a maior vidraça, né? Que o Brasil tem. Acho que você foi feliz quando você contou esses episódios tão tristes que o carioca vem enfrentando, né? Sim. Mas é um povo que cantou e encantou ao longo dos anos, né?
Então, eu acredito muito na capacidade permanente do ser humano de se transformar, né? Como dizia Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, né? Nosso poeta, né? É que a gente não... Nós somos seres em permanente transformação. Em permanente transformação. Então, nós não estamos estáticos. Tá? Então, eu desejo a você, Douglas, ao povo carioca que nos acompanhou, e o que de melhor pode ter. Né? E, principalmente, né? Eu acho que a felicidade é uma coisa meio inatingível, ela é efêmera. Eu acredito na alegria e na coragem. Né? E esse é um momento que a gente precisa ter coragem. Né? A gente não pode esmorecer. E manter essa centelha tão bonita, esse fogo que queima, que alguns poetas deram a esse fogo um nome de esperança. Né? Então, não perder a esperança. Acreditar sempre. Vai passar. Um abraço carinhoso a você, a minha disponibilidade no momento exato em que a gente tiver uma segurança sanitária melhor, estarei junto com vocês para, em tudo, como disse o padre Haroldo, não querendo me comparar com ele, né, porque não tenho a menor condição de poder amar, poder se respeitar. Um abração, muito obrigado pelo convite, em nome de toda a família Febrate e do nosso presidente também, Luiz Roberto Sdoia, tá? Eu que agradeço mais uma vez essa rica oportunidade, esse prazer imenso de ter você aqui com a gente. Mande um abraço para o Pablo, um grande amigo, grande parceiro, uma pessoa incrível. E eu gostaria de encerrar com esse depoimento tão bacana do Holyfield aqui, que é uma vitória diante dessa luta tão grande essa guerra que nós enfrentamos contra esse vírus que mudou aí a história da humanidade. E o Rio de Janeiro tem se portado muito bem diante dessa crise violenta. E nós temos aqui um caso de sucesso, eu gostaria de ler e compartilhar com todos que estão acompanhando a nossa live e encerrar com ele, que diz assim: é importante ter uma equipe interdisciplinar que trabalhe além da sua competência profissional, mas também com o amor de Deus ao próximo. Hoje tivemos um caso de sucesso. A senhora Kátia venceu o Covid-19 e depois de 10 anos morando nas ruas, usando drogas, teve alta hospitalar no Hospital Ronaldo Gazola e retornou para o seio da sua família em Minas Gerais. Esse é o trabalho da saúde do Rio de Janeiro. Eu quero parabenizar a todos os médicos, a todos os enfermeiros, a todos os profissionais da saúde da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, que estão na linha de frente, enfrentando aí essa pandemia violenta que atingiu o mundo, o nosso Brasil, nosso estado, nossa cidade. E te agradecer mais uma vez por essa oportunidade e que Deus abençoe para que nós possamos estar juntos nas próximas etapas. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo. Valeu. Obrigado a você. Tchau.